Saudações alvinegras! Este é o podcast Irmandade Corintiana, número 55. O meu nome é Guilherme e aqui do meu lado está o meu irmão Fábio. Não posso esquecer nenhuma informação. Exatamente, não esqueça nenhuma informação, Guilherme. Boa noite, corintianos, corintianas, irmãos, irmãs, gente que não torce pro Corinthians, mas nos acompanha mesmo assim. Estamos aqui mais uma vez falando sobre o Corinthians. Semana foi interessante. Acho que o resultado final foi bom, né? Vamos lá, vai. Foi bom, Gibson? Foi uma semana roleta russa, né, cara? Começou lá embaixo, agora subiu. Talvez, agora eu espero que fique lá em cima, né? Acaba a roleta aqui, pelo amor de Deus. Bom, de uma das gangorras já não tem como subir de novo, então agora só... Então vamos para os destaques da semana, Fábio. Qual seria o seu destaque nessa semana? O meu destaque é em torno da sincronicidade que aconteceu em volta do número 77 esta semana, né? Primeiro porque, enfim, com o resultado de hoje e o resultado de ontem, teremos 40 anos depois uma nova final entre Corinthians e Ponte Preta, né? Que aconteceu em 77. Eu também, que nasci em 77, tá aí parte da sincronicidade. O melhor jogador que a gente escolheu para o campo hoje vestia a camisa 77. É verdade. Enfim, coincidência ou não, obviamente coincidência porque não tem absolutamente nada a ver, mas dois membros da Irmandade, nosso sobrinho e nosso pai, encontraram com o Basílio essa semana passada também, né? Andando pelas ruas da Moca. Então, é verdade. Isso deu uma sorte pro Corinthians, pelo menos no Paulista aí, né? Esperamos que se repita o resultado de 40 anos atrás. Espero que não seja tão sofrido quanto precisou ser 40 anos atrás, né? É bom relembrar aí esse número especial para o Corinthians. Assim como especial pra mim, uma vez que nasci nessa data. Eu não tenho nada contra o sofrimento. Enfim, se a gente sair ganhando no final, tá bom. E o seu destaque essa semana, Gibson? Cara, o meu destaque é um destaque negativo, cara, uma coisa que vem me incomodando há várias rodadas, que é o fato do Wagner, nosso lateral direito. Cara, ele tá com uma mania de sair jogando bola ali, cara, quando o time tá na defensiva ali, recuperou a bola, ele vai saindo e faz uns passes, tenta fazer umas gracinhas ali, cara, que não precisa. É verdade. E vira e mexe, isso se converte num novo ataque do time adversário. A bola nem chega a sair dali. Todo jogo tem acontecido pelo menos uma jogada dessa dele. E a impressão que eu tenho, cara, é que é uma questão só de preciosismo dele. Pô, na pior das hipóteses, rifa a bola. Mete pra lateral, mete pra frente. Agora, querer sair fazendo passinho ali quando tá apertado é uma coisa problemática. Ele né? tem errado esses passinhos. Esse é o problema, né? Então. Acertando. Hoje quase gerou um bom ataque ali de São Paulo, de novo num lance desses. Quarta-feira aconteceu isso também, domingo passado aconteceu isso. Vem acontecendo faz um tempo isso já. Mas eu acho que isso não é exclusividade do Fagner, não. Eu vejo muitos jogadores na saída de bola pecando nesse quesito. Talvez até notando isso, que o Carille resolveu puxar o Jadson mais para próximo do Fagner, para auxiliá-lo nessa saída. O que deu certo nos últimos 2 jogos, né? Auxiliou a nossa saída de bola, né? Mas é um problema pro Corinthians, esse primeiro passe na saída de bola, realmente. Acho que é complicado. É impressionante também como o Fagner tá alternando, né? Ele continua, ainda não... Não, ele tem momentos excelentes. Hoje a gente vai comentar com calma daqui a pouco o jogo de hoje, mas ele teve momentos excelentes que ele foi lá e fez a marcação justa, foi até a linha de fundo que o cara dividiu, impediu o cruzamento, enfim. E em seguida ele faz uma bobagem dessas que é gratuita, não precisava fazer. É meio displicente isso, ou então até excesso de confiança. Ele acha que não, aqui eu vou sair jogando porque eu consigo. E aí uma dessa falha, né, cara? Pois é. E o seu destaque, meu irmão Guilherme? Qual que é o seu destaque de hoje? O meu destaque vai pra Arena Corinthians, a bela Arena Corinthians, o nosso estádio, né? Fechou o patrocínio? O name rights? Ainda não. Nessa final do Paulista, né, não nesse domingo, no outro domingo, o Corinthians só fará o seu 100º jogo na Arena Corinthians, uma marca histórica, sim, né? Sem 100 jogos na Casa Nova. Exatamente. E por enquanto, nesses 99 jogos, o Corinthians ganhou 69 vezes. Empatou 23 vezes e foi derrotado apenas 7 vezes. O que dá um aproveitamento de mais de 77%. Dava pra ser campeão brasileiro, hein? Se jogasse só na Arena. E aí a gente tem que falar também, o campeonato brasileiro que nós ganhamos em 2015, o aproveitamento da Arena era impressionante. Mesmo no campeonato foi maior do passado, que isso, inclusive. Mesmo no campeonato passado, que a gente jogou mal, né?
o nosso aproveitamento na Arena foi muito bom. A gente só chegou nessa colocação que a gente chegou pelo aproveitamento na Arena. Se fosse pelo visitante, a gente estaria rebaixado. sem Aquela dúvida. colocação quase relevante de quase fazer alguma coisa com ela. Se fosse pelo visitante, pelo segundo turno, a gente estaria rebaixado com certeza. Então a Arena do Corinthians é um trunfo importante pro Corinthians nos últimos anos, né? E aí fica essa história dos mata-matas, quer dizer, o Corinthians foi eliminado quarta-feira num mata-mata. Muita gente fala, novamente eliminado na Arena e tal. E a gente precisa colocar os números na real, enfim. O Corinthians teve 18 jogos de mata-mata na Arena. Desses 18 jogos, 13 deles foram o jogo final. Ou era o mata-mata que era só um mata, né? Que no começo do Campeonato Paulista aconteciam, ou era o jogo decisivo. E o Corinthians, desses 18 jogos, ganhou 12 vezes. Quer dizer, um aproveitamento muito bom. E saiu derrotado em 6 vezes que disputou mata-matas na Arena. Então a gente precisa colocar nessa balança. As pessoas começam a falar dessas coisas de maldição na Arena, então o que é uma bobagem. Sem maldição para os adversários. O Corinthians decide e joga bem na Arena, essa é a verdade. A torcida empurra o time. Então tem que parar com essa história, essa baboseira, né? Aliás, o São Paulo nunca ganhou na Arena. Sem dúvida. Se falar isso. E o Corinthians já ganhou muito lá no Panetone, né? Exatamente. E se a gente for pegar... Aliás, faz 17 anos, é isso? Confere que o São Paulo, a gente não perde uma... Mata-mata pro São Paulo, faz 17 anos. Eu não tenho certeza, mas faz bastante tempo. Então é isso, acho que a Arena do Corinthians é um trunfo e pode ser um trunfo importante ainda nessa conquista que pode acontecer do Campeonato Paulista. Aí. Deixa os caras, se eles quiserem ficar falando que enfim, a Arena tá amaldiçoada, sei lá o que, vem aqui jogar e ganhar. Se é tão fácil assim, é só vir. Boa sorte. A gente tá disposto, estamos aceitando aí, pode vir. É verdade, mas é que me incomoda essas coisas e eu vejo muitas vezes alguns corintianos repetirem isso, entendeu? Então, vamos olhar os números, né? Vamos se informar, vamos ver a real mesmo. Quer dizer, a Arena é um alçapão para os adversários. Caiu no Itaquera, já era. Essa é a verdade. Sim. Mas já que você falou do mata-mata de eliminações, vamos falar do primeiro jogo aí da semana do Corinthians, então? Quarta-feira. O jogo contra o Inter. Eu só queria colocar assim, eu falei primeiro da sincronicidade, eu acho que teve uma certa simetria estranha aí, que o Corinthians, pra mim, na minha opinião, jogou bem melhor na quarta-feira do que jogou hoje. Eu também acho. E os resultados foram idênticos, mas naquele resultado, quando saiu eliminado, hoje saiu classificado. Enfim, coisas que acontecem, né? Mas o jogo se desenhou da forma que o Corinthians esperava. O Inter desesperado, desestruturado, vindo pra cima, e o Corinthians criando chance atrás de chance de definir, de fazer... contra-ataque cada vez mais agudo, toques rápidos, bonitos, lançamentos com chance real de gol, e fez um gol primeiro. Tava tudo bonito. No início do jogo, né? Tava tudo bonito ali, principalmente no primeiro tempo, Antes dos 10 minutos já tava 1-0 pro Corinthians, o gol do Maicon. Sim, gol bonito do Maicon, com assistência sem querer do jogo, né, que ele mesmo admitiu. Ficou marcante pra mim como, depois do jogo, depois de tudo... ficou um sentimento tão negativo em torno da maneira do time jogar, mas assim, o Corinthians chegou até onde chegou jogando assim, e fez naquele dia uma das melhores performances jogando daquela forma, criando muitas chances e tal. Ok, errou na finalização, pecou nesse quesito, com certeza. E que é uma coisa que a gente já sabe que o Corinthians sofre mesmo. Mas ficar exigindo não, deveria ter jogado completamente diferente, aí que ia ter tomado um desvareio, né? É o que eu acho, o Corinthians vem jogando dessa forma o campeonato inteiro. E fez boas partidas assim. Fez mais uma boa partida contra o Internacional. Pecou na finalização. Acho que esse foi o grande defeito. Nesse jogo, o Corinthians não errou tantos passes assim contra o Inter. Contra o São Paulo, que a gente vai falar logo em seguida, o Corinthians errou muitos passes já. Agora, contra o Internacional, o Corinthians jogou bem, chegou na frente do enquanto tava 0-0, 1-0, nossa, tava uma maravilha. Sim. Tava tudo... E perdemos muitas chances. É isso que fica o lamento aqui, né? O Corinthians perdeu chances quando tava 1-0 de marcar 2, e aí realmente ficava muito mais difícil pro Inter. O Corinthians não marcou 2 depois do segundo tempo? O segundo gol não foi nosso? Foi, do seu amigo favorito ali, o Fagner. Seu amigo Fagner. Então, dessa vez ele não tocou pro adversário, já tocou direto pro gol, né? Se o Fagner meteu pra dentro, é gol do Corinthians. E aí depois perdeu muitos gols, né? Quando tava 1-1, perdeu vários gols ali. O Cleiton perdeu gol, o Jô perdeu gol, mesmo jogando fora do padrão tático dele, fez o abafa que deveria fazer e criou várias chances. Pra mim isso foi surpreendente, mesmo no desespero foi pra cima. Esse é um daqueles jogos que o Tite falaria, né?
que o desempenho não correspondeu ao resultado final. Sim. O Corinthians jogou muito melhor que o Inter, eu acho, nas 2 partidas, e na segunda muito mais. Mas o resultado final não condiz com o que a gente viu em campo, com o desempenho em campo. Eu não tenho dúvida que se fossem jogadas 10 partidas iguais a essa, o Corinthians ganhava 8 pelo menos delas. Enfim, mas não foi o que aconteceu desta vez. Mas enfim, o jogo foi pros pênaltis, né? Foi pros E pênaltis. aí E a os gente tá com um pênaltis- histórico recente de pênalti que não anima muito, Que né? é muito ruim, é verdade. A gente já tinha ganho nos pênaltis do Brusque, né? Sim, sim. E aí dava um certo alento pra gente, sei lá, de pensar que poderia repetir a história. Mas contra o Inter a gente foi mal nos pênaltis, a verdade é essa. O Cássio ainda defendeu uma cobrança, ele vinha pulando sempre pro lado errado, e ele acertou um lado Nem uma vez. pulando, né? Caindo, É. desmoronando. E aí pegou uma cobrança que ainda nos deu esperança, mas acabamos perdendo 3 pênaltis, né? O Maicon perdeu o pênalti, o Marquinhos Gabriel perdeu o pênalti e o Arana acabou perdendo o pênalti derradeiro, né? Chutou pra fora. Aliás, a cobrança do Marquinhos Gabriel me fez ter saudade do Giovanni Augusto batendo o pênalti, viu? E é uma coisa que eu não consigo entender, cara. Tudo bem, tem uma série de critérios ali, o cara vai no final do jogo, o Carille conversa com todo mundo, vê quem tá legal. Mas, cara, bicho, botar o Marquinhos Gabriel pra bater pênalti é temeroso. O cara não consegue acertar um chute no meio do jogo, cara. Ele vai bater o pênalti, cara. As últimas vezes que ele entrou pouquinho, sempre faltando, tipo, 10 minutos, 5 minutos pra acabar o jogo. Se ele entrou com fôlego num jogo, tá todo mundo já acabado. Ele não conseguia fazer nada, cara. Assim, um drible, um passe direito. E o cara vai bater o pênalti, cara. Isso eu acho meio... Mas vamos ser um pouco sinceros. O Marquinhos Gabriel entrando foi o melhor jogador que entrou. Dos que entraram, é o que jogou melhor. sim. Ele tava ativo, tava participativo. E acho que sentiu confiante. Na hora de bater não demonstrou essa confiança, né? Ele bateu muito mal, Bateu muito mal. Mas me sugere um despreparo, sabe? Assim, o time não Sim, praticou pênalti, sim. não tinha uma lista prévia de quem são os melhores batedores Sim. do time. Não, imagino que uma lista prévia tenha, mas ele decide na hora ali, né? É momento, Conversando com os jogadores. Até e houve muita cobrança em cima do Rodriguinho, né? Exatamente. Diz ele na entrevista, enfim, o Carille perguntou pra ele falou que tava bem, que podia bater, mas que tava sentindo dores e tal. E aí o Carille, na hora de fazer a lista, optou por outro jogador. Talvez até pelo Marquinhos Gabriel. Enfim. Aí ele disse que ele não falou que não queria bater, mas que tava com dores, enfim, sentindo cansaço e tal. E aí talvez ele tenha optado pelo Marquinhos Gabriel, que tinha entrado no segundo tempo, tava inteirão ainda. É claro que, pra mim, o Corinthians tem que treinar mais pênaltis. Isso tá fazendo falta, acho que Então, ano passado nós perdemos muitos teoria. pontos por isso, e agora fomos eliminados por isso, né? Eu tenho uma teoria que o Corinthians, ele deve treinar pênalti. Não é possível que não treine, deve treinar. Mas treina com o Cássio no gol. E o Cássio é péssimo pra defender pênalti. O Cássio jogou muito no jogo inteiro. Defendeu, fechou o gol, beleza. Mas nos pênaltis, ele é horrível. Defendeu um pênalti, ok, mas todos os outros, ele não apareceu nem na foto, nem perto. Então os caras batem o pênalti contra o Cássio e acham que é fácil bater. Aí pega um cara com o Marcelo Lomba já mais ligadão assim, faz uma diferença. Não sei. O Corinthians tem mais de um goleiro no elenco. Né? Não Ele sei. deve treinar com Enfim, todos. Espero que... E o Walter tem um E aproveitamento outra coisa de que eu pênalti sempre melhor fico que o Cássio. cabreiro, cara, não querendo chavar o cara, porque, pô, bicho, a gente sabe que o cara tá jogando uma bola bonita e tal. É novo, tem muito que aprender ainda. Mas, cara, tipo, eu acho a displicência do Arana bater um pênalti daquele jeito pra cima. Cara. Óbvio que ele errou o chute, não queria que fosse tão alto. Mas, cara, quis bater bonito, sabe? Vou botar essa bola no ângulo, sei lá. Cara, faz simples e faz bonito, velho. É eliminação o negócio. Não é um pênalti no meio do jogo tá ganhando de 2, 3 a 0. Ele Esse quer fazer paradinhas, quer fazer... eu acho que ele tentou fazer uma bela cobrança. Acho que ele quis evitar o meio. O Marquinhos Gabriel já foi todo atabolhado e botou a bola no meio e perdeu. Ele quis colocar ela no mais longe do alcance do goleiro, que vinha... O Marcelo Lomba, né, o goleiro do Inter, vinha pulando sempre pro lado certo e tal, e ameaçando bastante as cobranças. Sim. Eu acho que pênalti não é exatamente que nem o lance livre no basquete, que o lance livre depende apenas do arremessador, né? sem dúvida. O pênalti ainda tem o goleiro e tal. Mas ele é um pouco parecido com isso. É treinamento, tanto por parte do goleiro quanto por parte do atacante. O atacante, o batedor, na verdade, pode ser até o zagueiro, né? Tô falando atacante aqui errado. O batedor tem que saber bater dos dois lados, né? Bem dos dois lados. Na hora decide um lado e mantém essa decisão até o final. Sim, sim. E tem que bater bem dos dois lados. Então, e é treinamento isso, quer dizer, a gente sabe que existem maneiras de se bater que o goleiro é quase impossível de buscar, né? Uma batida forte, bem colocada, mais perto do canto, é muito mais complicado para o goleiro defender. E pro goleiro também é treinamento, saber ler o jogador,
até ter um scout de onde o jogador bateu as últimas cobranças e tal, isso é importante. Não, eu li dessa semana que o Cássio falou que ele teve um scout do Inter, sim, pra bater. Só que parece que teve 3 jogadores do Inter que trocaram o canto que costumam bater. Então, aí vai do jogador também saber que tem que trocar o canto vez ou outra, né? Sobre o assunto, nosso amigo Gilardi aqui, falou que ele leu no UOL uma reportagem dizendo que nos últimos 3 anos o Corinthians pede 1 a cada 3 batidas de pênalti. É muito preocupante, né? É muito preocupante. E nesse dia em particular, ele estava acima dessa média até. Ele errou metade dos pênaltis que bateu, né? O ano passado isso já era um problema, e eu lembro que o Tite chegou a falar, né? Que para tirar a pressão dos jogadores sobre os penais, ele preferia não treinar os pênaltis. Eu acho isso meio estranho, mas foi o Tite que falou e tal. Eu acho meio esquisito. Acho que tem que treinar mais. É claro, prática é prática. Agora a gente disputa ainda uma final de Campeonato Paulista que talvez possa ser decidida nos pênaltis. A gente ainda tá na Sul-Americana, que ainda tem outras fases. Enfim, o Corinthians não passou dessa ainda, mas também é um mata-mata que pode vir a pênalti. Então acho que é importante o Corinthians praticar isso aí. Mas assim, fomos eliminados do Inter e o que fica pra gente é o quê? O que fica pra você dessa eliminação, Gibson? Cara, o que fica pra mim fora o saborzinho amargo, né? Porque não esperava, obviamente eu tava achando que o Corinthians ia conseguir segurar o resultado em casa. Serviu pra dar um tapa na cara do elenco. Falou, acorda, não dá pra ficar jogando com o resultado, né? Tem que fazer o resultado. E, cara, isso é pra gente ter consciência da limitação do time. É um time limitado, que joga com aplicação, tá jogando com raça, tá jogando com um esquema tático, com propósito, mas é um time limitado, cara. Eu até querer esperar grandes partidas memoráveis desse time, por enquanto, com esse elenco. Não dá pra esperar isso. Cara, eu já vejo por um lado mais positivo do que você. Enfim, eu concordo em parte com o que você falou, serve pra dar um chacoalha no time que vinha jogando bem, de repente estava confiante mais do que deveria, mas eu vejo isso como, enfim, o Corinthians não priorizou nenhuma competição, mas o destino priorizou por ele. E agora isso vai abrir o calendário para o Corinthians. Ajuda já nessa final, por exemplo, porque se o Corinthians tivesse jogo da Copa do Brasil, talvez tivesse que jogar algum desses jogos da Copa do Brasil entre uma final e outra. Certamente jogaria. Entre uma final e outra. A tabela da Copa do Brasil é essa, né? Os jogos poderiam ser agora, não serão, mas serão tão marcados para outra semana. Ao invés disso, vai poder descansar entre as duas finais e entre hoje e a primeira final. Então, isso pode ajudar o Corinthians, assim como no Brasileiro, né? Esse ano também, Copa Sul-Americana, Copa do Brasil, vão se estender o ano inteiro. Então, lá no final, o Corinthians, que eu acho que vai, pelo que eu tô vendo hoje, eu acho que ele vai estar brigando por mais do que a gente esperava nesse Brasileiro, pode ter chances de demonstrar uma coisa a mais ali, porque não vai estar tão cansado. Tudo bem, eu preferia que estivesse levantando a taça da Copa do Brasil, mas acho que pode desopilar o Corinthians nesse sentido. Eu acho que a gente tem que tentar olhar do modo positivo essa eliminação, né? Tentar ver o lado positivo. E aí eu tô com o Fábio, acho que pode ser importante a gente ter essa folga. O Corinthians esse ano ainda teve 1 ou 2 semanas só que não teve 2 jogos por semana, sim, né? Sim, esse elenco é bastante. Tá muito cansado. E o elenco é curto também. Isso que a gente apesar de ter muito jogador no elenco, na hora de entrar em campo a gente sabe que os 11 titulares são os titulares porque eles estão jogando melhor, muito melhor que os reservas, né? Não tem nenhum reserva ali ameaçando a posição dos titulares, essa é a verdade. Ter essa folga, dá tempo do jogador se recuperar melhor, se alimentar melhor, dormir melhor, é importante pro jogador, pro atleta. Vamos falar então desse segundo jogo da semana, contra o São Paulo, na Arena, 1-1, parece reprise do Inter, mas não, dessa vez a gente saiu feliz. É o que eu falei, achei bizarro que o Corinthians, ele entrou muito assim, pautado pelo resultado forte que fez no primeiro jogo, acho que, aí sim eu achei que tava mais retranqueiro mesmo, também errando muitos passes. Teve um período aí de 20, 25 minutos no primeiro tempo que sumiu, quando sumiu. Só chutão, né? Era só a bola pra frente, não teve um lance mais agudo assim. Mas, mesmo assim, quando tinha um lance agudo, era bem agudo. Era do tipo, bola na trave, era chance de gol. Levava muito mais período que os lances do São Paulo todos, né? Com certeza. Ou então gerava uma falta, um escanteio, alguma coisa. E foi por aí que o Corinthians acabou abrindo o placar, né? Numa falta ali na lateral esquerda, cobrança do Jadson, uma ajudinha do Prato ou do juiz, não sei ainda. O lance tem que ser... O pessoal pediu pra gente comentar aqui o lance do gol aqui. Então, eu vendo o lance, eu falei na hora, putz, tá impedido, né?
Vamos falar um monte aí. O juiz já tinha apontado o meio campo, mas no replay a gente já via que estava impedido. E agora, depois do jogo, quer dizer, no intervalo do jogo a gente já viu o comentarista da Globo de arbitragem, né? Isso. E depois do jogo o comentarista também da ESPN comentando o lance. Ambos disseram que a cabeçada, a resvalada na cabeça do Prato tira o impedimento. No meu entendimento, não tirava. Sim. E pra mim tava impedido. Mas os dois comentaristas de arbitragem, que acho que sabem mais do que eu, foram árbitros, né, e tal, disseram que existe uma nova, enfim, indicação, orientação e tal da FIFA, que esse lance, essa resvalada, esse toque voluntário, porque ele pulou pra bola e tal, tira o impedimento. Então, nesse caso, não estaria impedido. E o Coronel Marinha, não sei, o presidente aí da comissão de arbitragem, enfim, ele falou, se a bola tocou no Prato, foi um gol legal. Resta saber se tocou ou não. Eu não tive uma conclusão a respeito disso. O juiz, obviamente, achou que sim, por isso que validou. Tanto que ele foi lá conversar com o Bandeirinha. Ele foi conversar com o Bandeirinha. Não foi assim, todo mundo cego, ninguém viu que o Jô estava adiantado no lance. Eles entenderam o lance da forma que foi interpretada por todos nós aqui. Tá? Então, um lance de sorte ou não, o que ficou Jô matador nos clássicos mais uma vez. Impressionante. God of Classics. O cara tem estrela, né? Tem estrela. É o 6º gol dele no campeonato, é o 5º em clássicos. E aí fica a pergunta. E o 3º contra o São Paulo. E aí fica a pergunta pra vocês. Contra a Ponte Preta é clássico? Vai ter que ser. Agora é. É considerado clássico contra a Ponte Preta? Opa, claro que é. A gente estava falando aqui, começamos o podcast falando sobre a tradição, né, que existe em cima desse jogo, já finais históricas, etc. É clássico. Então é clássico. Tá decidido, então. Contra a Ponte Preta é clássico e o Jô tem que marcar um lá. Ele não marcou, né, no primeiro clássico contra a Ponte Preta esse ano, inclusive. Tá devendo, então. Tá devendo. Tem que marcar 2. Como a gente já falou, quer dizer, eu concordo com o Fábio, foi o Fábio que falou, o Corinthians já jogou melhor contra o Inter do que contra o São Paulo. Contra o São Paulo jogou muito recuado, errou muitas bolas. E eu achei os jogadores do Corinthians muito nervosos, né? Procurando o embate, os jogadores do São Paulo provocando lá, cutucando e tal. E eles todos respondendo como se fossem fortões no colégio. Claro, E quando, na verdade, eles tinham que virar as costas e desencanar, né? Deixa os caras falando sozinho. Deixa os caras falando sozinho. Quem tá precisando do resultado é eles. Exatamente. Depois de uma dessas é expulso um jogador do Corinthians e o Corinthians sai claro. mal. Fica desfalcado para as finais, né? E também achei engraçado, a gente falou do gol aqui, mas na hora do gol, os São Paulinos, os jogadores do São Paulo estavam reclamando, mas não do impedimento que eles tinham vindo, eles estavam reclamando da falta anterior ao impedimento, né? Ao gol, ao lance. A falta que originou o cruzamento para área. Uma falta que seria antes do lance. Uma falta que o Romero fez no Maicon, realmente fez. Que o juiz não deu. E aí, na sequência do lance, algum jogador corintiano, não lembro quem sofreu a falta, que gerou esse lance. Então, eles estavam muito mais focados nisso. E quando voltaram no segundo tempo, aí sim eles estavam pilhados por causa do impedimento. E acho que esse nervosismo tomou conta do jogo. E ficou um jogo muito horrível. Assim, no segundo. Eu achei o jogo muito feio hoje, na verdade. O jogo inteiro foi feio, na verdade. Tirando um ou outro lance, e raros lances que a gente pode separar ali, eu acho que nenhum jogador ali separou algum lance pro DVD. Talvez o Jô que marcou o gol. Né? Mas eu acho que o time, apesar de esquentar a cabeça com essas provocaçõezinhas, mas no que diz respeito à postura em campo, ele foi bem frio, assim. Ele controlou bem a circunstância. Eu acho que o esquema do Corinthians está bem montado. Enfim, eles estão sabendo jogar, estão sabendo se movimentar. Fica se metendo nessas picuinhas de briguinha. Mas eu acho que o gol que o São Paulo, porventura, fez, já num momento em que nem era tão... Já nos 40 e tantos no segundo tempo. Já meio com a coisa morta ali, se deu porque o Corinthians estava distraído com essas provocações. Tinha acabado de sair lá um fuzuezinho lá e os caras não estavam olhando o que estava acontecendo. Mas pra mim o lance do gol se originou numa outra história, não foi? Eles estavam realmente um pouco dispersos, alterados e dispersos com esse bate-boca todo, esse empurra pra lá. Mas se você pegar uns 2 minutos antes do gol do São Paulo, o Corinthians entrou, a torcida começou naquele olé, não sei o que lá. E os caras começaram a cara de tocar a bola pro lado, queimar tempo, até aí beleza, tem que queimar tempo mesmo, bicho. É melhor segurar a bola no ataque do que segurar a bola lá atrás tomando sufoco. Só que começou essa história de fazer passinho. E na jogada especificamente do gol, o Jô ficou fazendo graça aí na frente com a bola, né? Ele driblou
Aí o cara voltou, ele driblou de novo o cara. Na terceira vez que ele tentou fazer a graça, ele perdeu a bola, que deu o contra-ataque. Né? Foi uma bola que foi de graça pro São Paulo, não precisava ter acontecido aquilo. É verdade, é verdade. O Jô fez graça ali na frente. Né? mas Não precisava. Bota a bola pra lateral, chutar um bicão pra frente, mas não vai entregar o contra-ataque. Eu senti o time Pegou a zaga desguarnecido ali, o meio de campo deu espaço pro Thiago Mendes olhar o lance e lançar no meio dos zagueiros e tava só os dois ali. Mas não foi que deu espaço, a bola tava com o Corinthians. Não foi um ataque de São Paulo. O Corinthians perdeu e ficou. E o Corinthians tava vindo pra cima. Era um lance que o Corinthians tava vindo pra cima. Pegou o time aberto. Era um lance até curioso você pensar que foi um contra-ataque do São Paulo nos 40 do segundo tempo, quando o Corinthians, na verdade, tava com o jogo... o jogo na mão e querendo só cozinhar. Querendo cozinhar. É meio curioso que o Corinthians tenha tomado um gol desse jeito. É um time super ofensivo. Ataca em todos os momentos. Não desiste nunca. É isso, aos 40 do segundo tempo tá lá atacando, mesmo quando não precisa. Eu acho que a gente pode falar, o Moisés entrou muito mal nessa partida. Nossa, como entrou mal, né? Jogou muito mal, ele errou bola, se envolveu nessa confusão e tal. Já entrou tomando cartão, né? Entrou pilhado. Completamente fora do tempo de bola e tudo, entrou muito mal. Foi uma pena o Arana ter pedido pra sair, né? Acho que por cansaço e tal. Mas acho que acende um alerta aí dessa reserva do Arana, assim como já acendeu em outros momentos da reserva do Fagner, do que nós vamos fazer, né? Eu me preocupo, eu me preocupo muito mais com a reserva na lateral esquerda do que na lateral direita. O Léo Príncipe não é uma maravilha, não é. Mas eu acho que ele segura as pontas melhor do que o Moisés. Sem dúvida. O Moisés, tirando os primeiros jogos... Os jogos na Flórida? Quando o Arena... Os jogos na Flórida? Quando o Arana ainda estava na seleção sub-20, depois só jogou mal. Então... acho que seria o momento de repente, testar mais o Marcial lá. Não sei se... subir o Guilherme Romão para os profissionais um pouco, dar uma testada. Podia testar um outro cara ali, é verdade. Enfim, pensando nas soluções caseiras baratas do que já tem aí hoje, né? Sem pensar em contratar. Sem pensar em gastar dinheiro. Mas enfim, me preocupou aí o Moisés. O que mais você vê de destaque aí do jogo de hoje? Um lance interessante nesse jogo, um destaque desse jogo interessante. O Rodriguinho completou 100 partidas com a camisa do Corinthians. 100 partidas. 100 partidas, hein? Do Rodriguinho. Pode fazer um livro aí. Em 100 partidas de ruim Driguinho, adeus Driguinho. Adeus, né? Driguinho. É um momento importante na carreira do jogador que poderia ter saído no início do ano e não ter completado essas 100 partidas. Ele hoje não fez um jogo especial, não fez uma grande partida. Não, fez uma bem média Driguinho. Médio Driguinho, assim. Também não foi ruim Driguinho. E o destaque, a polêmica maior do jogo é esse uniforme novo. O que você achou desse uniforme novo que estreou hoje? Cara, eu não gosto dessas invenções no uniforme não, principalmente no uniforme 1, cara. No uniforme 3, fazer camisa de que cor, isso é divertido, cara. Agora, bicho, essa faixa preta aí não me desceu não, cara. Tenho que dizer que... Essa faixa preta, segundo os designers, né? Os marqueteiros. Os marqueteiros, ela representa a espada de São Jorge. Sempre tem. Porque hoje é dia de São Jorge. Porque hoje é dia de São Jorge. Isso, nosso grande padroeiro da nação corintiana e do time, né? E o que você acha que representa bem a espada de São Jorge, Fábio? Cara, eu comentei contigo, eu acho que ela traz um ar meio lúdico, medieval, assim, pro uniforme, né? Não sei, cara, eu achei meio engraçado, pra falar a verdade, achei meio cômico, assim, vendo, porque parecia, não sei, um figurino de Porta dos Fundos fosse medieval, assim, sabe? Eu já tenho muita gente falando que aquela seta pra baixo, né, tá apontando justamente de cada um dos caras e tal, Eu achei de gosto meio duvidoso, assim, mas não achei tão horrível. Bicho, eu ganho dinheiro pra fazer isso, pra projetar isso aí, né, cara? Chama nós projeta mais bonito aquilo lá, mano. Mas ok. Mas e a camisa 2? A camisa 2 parece que vai ser um sucesso, é a camisa preta. Sem dúvida. A 1 tá colaborando pra isso, pelo menos, né? A 2 também tem a espada de São Jorge, mas aí é uma listra central em meio a outras listras. Ela ganha um contexto mais eloquente aí, né? Dá uma disfarçada e combina muito mais com a história do Corinthians. Ter uma camisa listrada com essa lança do que ter um uniforme branco com um troço no meio apontando pros testículos dos jogadores aí, né? Bom, a verdade é que o Corinthians ganha dinheiro, muito dinheiro com a Nike, né, com essas camisas, e a Nike precisa tirar dinheiro com isso. Então ela tem que lançar uma camisa no primeiro semestre e outra no segundo semestre, que normalmente é a 3 que sai no segundo semestre. Então temos que conviver com isso, essa é a verdade, não tem saída. E para as pessoas comprarem, tem que ser um uniforme diferente e tal, todo ano. Não dá para fazer sempre
o muito clássico, parecido, sempre o que a gente gostaria de ver, né? Que é o uniforme branco, Sim. número 1, e o preto com listras brancas, número 2. Tem que sempre inventar alguma coisa e tal. Então, O lado bom disso é que o ciclo é de 1 ano, então daqui a 1 ano essa espada vai ter sumido aí. Espero. vai aparecer outra coisa aí que eles vão ter que explicar pra gente. Ou enfim, também pode nos conquistar, porque se esse for o manto que conquiste alguns títulos, todos nós teremos uma aí, lembrando dos títulos, tal, falando, pô, essa daqui eu tava vestindo quando o Corinthians conquistou a primeira Sul-Americana, né? Acho que isso pode criar a história, por que não? Enfim, as pessoas veem muita polêmica na camisa, mas a verdade é assim, se você gostou, vai lá e compra. Gasta seu dinheiro. Não gostou? Não compra, vai ficar lá encalhada na loja, talvez eles pensem mais antes de lançar fazer isso, outra camisa. Se lançasse uma camisa branca todo ano e ela vendesse bem todo ano, talvez eles fizessem isso sempre, né? Mas não os números não mostram isso. Mas olhando todo mundo que ainda tá usando camisa da Calunga aí nos estádios, não dá pra confiar nisso não. Então, eles têm que apostar um pouco nisso. Vamos alterar. E tem esse colecionador de camisa e tudo mais. O que mais que podemos falar? O Luigi, lembra dele? Luigi foi emprestado. Irmão do Mário. O irmão do Mário foi emprestado sem jogar nenhuma partida. Ele que chegou do CRB de Alagoas. Pra mim tá claro hoje, na época não ficou claro porque não foi divulgado nenhum isso naquele momento, mas o Luigi foi um investimento do Corinthians. Pegou um jogador novo, crescente, trouxe pra casa pra ver a qualidade dele e pra moldar. Por isso que fechou um contrato longo, acho que até 2020 o contrato dele. A intenção, pelo que eu vejo, nunca foi, vamos pôr o moleque pra jogar de cara. A não ser que ele tivesse muito bem matando, tá? Mas foi um investimento barato que pode render frutos lá pra frente. Teve primeiro aí um momento onde eles viram que o preparo físico dele deixava a desejar, adequaram o cara, agora vamos colocar ritmo de jogo pra ele, só que no outro time, né? Eu acho que é importante, né? O Maicon foi emprestado para Ponte Preta, a gente pode lembrar do Arana, que foi emprestado também para o Atlético Paranaense, o Iago também foi emprestado para o Bragantino, voltou, jogou, agora já está emprestado de novo. Pô, até o Rodriguinho foi emprestado. Exatamente. É um momento importante da carreira que ele encare esse tempo no Figueirense com seriedade e que saiba que ele pode voltar pro Corinthians no ano que vem ser titular. Se ele mostrar um bom futebol, for um destaque lá, por que não, né? Fato é que o Luigi é hoje parte do patrimônio, dos ativos do Corinthians, e o Corinthians precisa fazer ele valer mais para quando vender, ou enfim... Ou utilizar, né? Ou utilizar, ele estiver tinindo. Acho que é isso. Nós temos 2 ativos no nosso adversário nessa final, né? Pois é, 2 ativos que espero que sejam um pouco mais passivos aí. O Luca, que é um dos artilheiros da Ponte Preta, e o Iago... do campeonato. E o Iago, que vem sendo titular durante a competição toda da Ponte Preta, o zagueiro. Fora os 2 quase ativos aí, o Potker e o Cleison, né? O Cleison ainda... Existe chance ali. Vamos ver. Vamos falar das meninas? Fique à vontade. Podemos falar aí do futebol feminino, Corinthians Audax. Teve uma semana boa. Começou a semana devolvendo a primeira derrota que sofreu do ano contra o Iranduba. Recebeu o Iranduba aqui em casa e meteu o mesmo 1x0 neles. Então derrubou o único invicto do Campeonato Brasileiro. Mesmo placar. Com 1x0, gol no primeiro minuto do jogo, que saiu do gol da Monique PC, um gol bonito. Gol bonito. Quem puder procurar aí o gol vai ficar feliz. Aliás, eu vi vários gols bonitos dessas meninas, estão só fazendo golaço aí. E depois, ontem jogou contra o Santos, foi lá na Baixada jogar contra o Santos no CT Rei Pelé. Pelo Campeonato Paulista agora. E empatou um gol de falta da Jussi, saiu perdendo, buscou aí o resultado ainda no primeiro tempo. E agora, no Campeonato Brasileiro, o Corinthians está em segundo lugar, mas com a mesma pontuação do Iranduba, perde aí no saldo de... Os critérios de desempate. Que é saldo de gols, na verdade, né? E no Paulista está na liderança do grupo empatado com o Santos. Eu não vi a contagem do número de faltas, porque esse ia ser o critério de desempate que estava pendente. Antes do jogo Corinthians e Santos, o Santos tinha a vantagem de ter cometido menos faltas do que o Corinthians. Caramba, era isso que estava decidindo o primeiro lugar. Era isso que estava definindo o primeiro lugar. Se o Santos fez mais faltas que o Corinthians nesse jogo, aí de repente o Corinthians virou essa tabela. Pelo amor de Deus. Vamos ver o que acontece. As próximas partidas do Corinthians, ambas são em casa. Na quarta, pelo Campeonato Brasileiro, pega o Vitória de Pernambuco, não é o Vitória da Bahia, o Vitória de Pernambuco. E depois, no sábado, pelo Campeonato Paulista, pega o Embu das Artes, também ali
em Barueri, que é onde as meninas recebem os jogos delas, né? É isso aí, as meninas estão jogando muito bem, estão deixando os corintianos felizes, né? Então, sim, todo mundo que quiser, por favor, acompanha a página delas ali, Corinthians Audax Futebol Feminino no Facebook. Os jogos do Paulista, elas estão fazendo transmissão do live por lá. Alguns dos jogos dos brasileiros estão sendo transmitidos pela Sport TV. Vale a pena acompanhar, segue no Insta também, sempre tem notícias lá, informações. Foi lá que a gente viu esses golaços todos dessas meninas e estão fazendo golaços bonitos. Vale a pena ver aí, viu? E é Corinthians, né? Tem que torcer. E é Corinthians, tem que torcer. É Corinthians. Com certeza. Mesmo com a camisa daquele jeito. Próximo jogo do Corinthians vai ser só no Só domingo, no domingo. agora, contra a Ponte Preta. E o outro só no outro domingo. O primeiro jogo em Campinas, no Moisés Lucarelli, e o segundo na Arena Corinthians, né? Podemos ganhar esse título em casa aí, né? No 100º jogo da Arena. No 100º jogo da Arena. E outro número que eu não falei aqui da Arena, mas que é impressionante, o Corinthians recentemente completou 3 milhões de espectadores na Arena em seus jogos. Quer dizer, no 100º jogo, se a gente for dividir por 100, dá quanto, Gibson? Você que é da área? 30 mil. Então, uma média de 30 mil pessoas no estádio por jogo, que é impressionante, né? Pensar que a gente teve agora recentemente alguns jogos do Paulista com 15 mil. Então, se contar que tem esses jogos que jogam a média lá pra baixo, pois né? É, né? Um número muito bom. Sem dúvida. E isso se você pensar que no ano passado não jogou nada. No ano passado espantava o público. E tem números aí do primeiro desse Campeonato Paulista que também foi uma lástima. Não a performance do Corinthians, mas o nível técnico baixo e não atraiu a torcida com razão, né? Enfim, então, certo. Os números poderiam ser ainda melhores, é isso que eu quero dizer. Apesar de serem excelentes, poderiam ser melhores. Enfim, ficamos por aqui então. Ficamos por aqui. Só vamos fazer aquele quiz rápido no Gibson, né? Tá faltando o Gibson. Eu não sei. São cinco, eu sei que são 5. As redes sociais da Irmandade Corintiana. Fora o Facebook, onde tá todo mundo assistindo a gente agora. Tem o Instagram, tem o SoundCloud, o Twitter e não faço o YouTube. Todos eles Irmandade Corintiana, exceto o Twitter, que é Irmandade Timão. E o nosso e-mail? Qual é o nosso e-mail? Faço a menor ideia. Irmandade Corintiana, com th, @outlook.com. Siga a gente, dá um like, um joinha, um coraçãozinho, enfim. Isso, nos amem, por favor, assim como vocês amam o Corinthians e nós amamos o Corinthians. Ficamos por aqui. Vai, Corinthians! Vai, Corinthians!